Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Nazaré. Sou missionária, membro da Igreja Batista do Fonseca. O campo que eu atuo é em Alcântara, ali no Barracão, aliás, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Trabalho com dependentes químicos. Ali nós fazemos um trabalho esse que tem restaurado várias vidas, isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, essa lição hoje é muito pertinente porque o tema dela é quando a adversidade, título da lição de hoje, quando a adversidade é gigante. E quando eu comecei a estudar, me chamou muito a atenção porque nós vencemos vários gigantes. Para dar continuidade, para estar trabalhando com essas vidas, com vidas que são tão preciosas ao Senhor. Isso tem sido muito gratificante. Mas é interessante que o que a gente precisa é exercitar. Então, essa lição é do dia 30 do 5 de 2021, e o texto base nós encontramos lá em 1 Samuel 17:45. E aí eu quero orar antes de nós iniciarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Santo, Deus amado, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Momento onde nós vamos estudar um pouco da Tua Palavra e aprender e reter e fazer dela bom uso. Nos ajuda sim. Vai à frente de tudo, porque o pedido que eu te faço é em nome de Jesus. Amém. Então, desafiando o gigante. Todas as vezes que falamos em gigante, nós nos remetemos imediatamente para Davi, gigante, aquele que enfrentou o gigante, né? Porque gigante na realidade é Golias. E aí nós aprendemos uma grande lição. E é interessante que o versículo-chave dessa lição, nós encontramos lá em 1 Samuel 17:45, que a palavra de Deus diz assim: Então Davi respondeu ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho contra ti em nome de Yahvé, o Deus dos exércitos, por tu teres desafiado os batalhões de Israel. Queridos, precisamos entender que Davi, quando começa a relatar Davi, o que ele levou, qual foi a arma dele, só que a coisa mais preciosa, mais importante aqui é que Davi não estava sozinho. Davi estava com o melhor exército, o exército do Senhor. Na lição nós estudamos, e é muito interessante algumas coisas que foram colocadas, como por exemplo, coloca que para enfrentarmos a adversidade devemos colocar a nossa total confiança no Senhor. Essa é a melhor forma de enfrentar os gigantes que aparecem em nossas vidas. Essa é a melhor forma. Não existe outra. Essa é a melhor forma para enfrentarmos. Quando nós nos deparamos com as adversidades, com situações difíceis, aquelas situações que parecem ser gigantescas, sem solução, e aquelas que levam muitos dias, outras levam meses, outras levam ano. Quando estamos enfrentando situações desta natureza, coisas que estão ali, que permanecem, o que nós devemos fazer? Porque isso é algo que vai nos desanimando, nos angustiando, traz o medo, a insegurança
gente fica uma pessoa insegura, traz ansiedade, nada de bom, tudo de ruim. Então, nós encontramos na Bíblia diversas histórias que nos ensinam como agir. Encontramos lá em Números 13 os espias, né? Os espias, aqueles que foram com uma missão. Missão essa de ver a terra prometida e trazer de lá e fazer um relatório. Interessante que os 12 homens que foram enviados para espiar a terra em Canaã, dali vieram a maioria. A maioria veio com uma resposta negativa. Sabes por quê? Eles não olharam para Deus. Eles olharam para o tamanho do gigante. Então, é interessante que fala aqui no Números 13, 33, fala assim, a palavra de Deus fala assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. É exatamente assim que nós nos sentimos. Nos sentimos diminuídos, nos sentimos insignificantes. Nos diminuímos no sentido de sentir incapaz. Mas a gente também aprende uma grande lição. Qual é a maneira que você está olhando? Como é que você está conduzindo os seus problemas? Porque onde é que eu tenho que focar? O que me traz a lição positiva? A lição positiva está no outro grupo, que na realidade são dois: Caleb e Josué. Caleb e Josué tiveram um comportamento oposto ao dos 10. Sabes por quê? Eles não tiveram medo. Eles não tiveram medo. Eles foram e não viram a parte negativa. Em 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos Davi. Davi, um personagem marcante, né, no Velho Testamento. E qual foi o grande diferencial de Davi, aquele jovem? É muito interessante, né, as características de Davi. Ele era baixinho, franzinho, perninhas tortas. Então, qual foi a grande diferença? O diferencial de Davi? Então, vamos pegar isso para nós, vamos adotar em nossas vidas, no nosso dia a dia, para que haja mudança. Primeiro, ele não se acovardou. Segundo, ele manteve um foco no Senhor. Isso é o que nós devemos fazer. Não se acovardar a situação, mas manter o foco no Senhor. Terceiro, ele viu o tamanho do gigante, mas não teve medo. E quarto, porque ele estava confiante no poder do Senhor dos Exércitos. Davi não estava confiante nele, não. Ele estava confiante no Senhor dos Exércitos. E por isso que ele diz que ele foi com quem? Com o Exército do Senhor. 1 Samuel 17:40, ele fala: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Interessante, o duelo não é vencido quando Golias cai no chão. Não é vencido quando ele cai no chão. Quando é atingido pela pedra. Mas sim ele foi atingido por armas espirituais e genuínas. Por isso que é importante. A confiança de Davi não estava nele. A confiança de Davi estava no Senhor. Davi, ao perceber
que aquele filisteu afrontava o Deus vivo, percebeu que aquela batalha era espiritual. Então vamos ver que fica mais claro ler o 1 Samuel 17, do 45 ao 47. 45, ele diz assim: Então Davi respondeu o filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lanças e com escudos? Porém eu venho contra ti em nome de Yahvé, o Deus dos exércitos, por tu teres desafiado os batalhões de Israel. 46. E Yahvé te entregará hoje em minhas mãos, e eu te matarei, e te cortarei a cabeça. Também hoje entregarei os cadáveres do exército dos filisteus, as feras do campo e as aves do céu. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Também toda esta congregação saberá que Yahvé não livra com espada nem com lança, porque de Yahvé é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Davi estava convicto do que ele estava fazendo, ele sabia. Isso tudo a resposta está naquele que tem o relacionamento, é o relacionamento com Deus. Então, qual é o segredo para entregar o gigante? O segredo está em manter o foco em Deus, não no problema. O foco não tem que estar no gigante nem na adversidade. O foco tem que estar em Deus. 3 lições importantes. Primeira, não se considere autossuficiente. Devemos ser dependentes de Deus. Foi o que Davi fez. Segundo, Davi encorajou o povo, mostrando que o Senhor lutaria por eles. Terceiro, derrotou Golias, não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. É dessa forma que nós devemos lutar. Lutar e buscar sabendo que o Deus que nós servimos, aquele que está à frente de tudo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Segundo ponto, concentre-se em Deus. Então, 1 Samuel 17,16 diz assim: Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição, dia e noite, perseguindo com problemas internos e externos. É assim que o adversário usa as artimanhas, com problemas internos e externos. Aquilo que vivemos dia a dia vai afetar. Ele vai afetar o quê? O físico, a saúde mental e espiritualmente. Então, sofrimento pode atingir essas 3 áreas. Essas 3 áreas são atingidas. As adversidades e sofrimentos fazem parte da vida. Não devemos fugir, mas enfrentá-la com coragem. É isso que nós devemos fazer. Davi não se vitimizou. É um erro você lá se fazer de vítima, não se vitimizou. Ele reconhecia as suas limitações. Outra coisa muito importante, saber as nossas limitações. Mas ele se concentrava em Deus. É isso que nós devemos fazer. A Bíblia é o livro da verdade, que abre o nosso entendimento para vermos como é, de fato, conhecer a Deus e a sua ação. Deus tem propósitos e promessas. Nós precisamos confiar piamente no Deus que nós servimos. Então aqui eu quero destacar 3 coisas. Davi, ele passou por outras situações. Angústia, medo, culpa, tristeza, raiva, os quais tentavam
paralisá-lo. Assim também é conosco. Passamos por situações que vêm tentando nos paralisar. Mas por isso que nós devemos olhar para o alto, para aquele que está conosco, que tem o poder de mudar qualquer situação. Segundo, o gigante que estava tentando te paralisar. Você tem que ficar atento, de olho naquele gigante que está tentando te paralisar. Terceiro, encare o gigante que está tentando te paralisar e encare revestindo de coragem, de verdade, que vem à luz da palavra de Deus. É dessa forma que você vai encarar. Aqui, o triunfo da fé. Lá em 1 João 5, 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Exatamente, é isso que nós devemos fazer. O Davi jovem, pastor de ovelha, conhecia os perigos do campo. Ele enfrentou, ele foi treinado. Ele não enfrentou Golias assim, ele foi treinado lá porque ele já tinha enfrentado um urso e leões para proteger o seu rebanho. Então Davi conhecia Deus. Davi conhecia Deus e era conhecido por ele. Por isso mesmo, queridos, diante daquele homem, primeiro tão grande em estatura, que era Golias, mesmo sem ser soldado de Israel, Davi estava pronto para o duelo. Davi estava pronto para o duelo. É isso que nós devemos fazer. Devemos estar pronto para o duelo. Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar a adversidade do dia a dia. Então, é importante usar as armaduras espirituais. Lá em Efésios 6, de 10 a 17, e nesse texto encontramos encontramos o que precisamos. Nós precisamos estar revestido para a nossa luta. Não é contra sangue, nem contra carne. A nossa luta é contra o quê? Contra ela é espiritual. Ela é espiritual. Então não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças materiais, sociais. Ela não é contra as materiais sociais, ela é contra a espiritual. Efésios 6, ele tem uma oração linda, né? Eu faço até esse texto como uma oração de revestimento, que é a couraça da justiça. Então, é um texto muito rico, porque ali o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo esse texto, ele está olhando para um soldado romano e ele faz um paralelo a um revestimento espiritual. E ali ele diz o seguinte, ele fala sobre calçar com o evangelho, a couraça da justiça, cingir os seus lombos, colocar o cinturão da verdade. Ele fala sobre o capacete da salvação. Se você analisar, você está sendo revestido. E aí ele diz o capacete da salvação e o escudo da fé. E também devemos que o Senhor coloque em nossas mãos a espada do Espírito Santo de Deus. É dessa forma que nós devemos estar revestidos. Quando nós nos concentramos no gigante, tropeçamos.
Porque nós estamos olhando para o gigante. Nós não estamos olhando para Deus. Nós estamos dando a devida importância. Aliás, a devida não. Nós estamos dando a importância, a indevida, né? Importância ao gigante e não a Deus. E aí nós tropeçamos, caímos, assim como aconteceu com os 10. Os 10 espias, aqueles que vieram de lá não com boas notícias, né? As consequências são altamente danosas. E aí devemos ser como Davi. Davi mantendo o foco em Deus. É isso que nós devemos fazer, que é o maior. Ele é o maior que qualquer problema. O nosso Deus é maior, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode todas as coisas. Então, querido, nosso desafio é manter o foco no autor da nossa fé. Esse é o nosso foco. Em quem que eu vou manter? Eu vou manter no autor da nossa fé. Vou manter o foco em Deus, em Jesus Cristo. Romanos 10:17, da fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é somente ler por ler, mas ouvir. Então nós precisamos conhecer Deus através da oração, do estudo da palavra, buscando o poder da sabedoria vinda dele para vencer as adversidades. O gigante, ele tenta nos paralisar, nos levar à desistência e ao cansaço físico, mental e espiritual. Mas o Senhor dos Exércitos nos encoraja a enfrentá-lo e vencer os gigantes que aparecerem em nossas vidas. Por meio de quê? Da nossa fé. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer que o Senhor dos Exércitos está conosco. Para pensar e agir, é primordial termos em mente as seguintes convicções. A. Termos enfrentado gigantes nunca visto. Por exemplo, precisamos enfrentar gigantes nunca foram vistos. A Covid-19 é um. Todavia, Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, os contextos históricos, eles mudam, mas não o nosso Deus. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo sempre. Segundo, assim como Davi, é preciso fazer escolha. Escolha e enfrentar os gigantes, mas não fugir. Não dê ouvido à voz do gigante, dê ouvido à voz de Deus, pois ele tenta tirar a sua alegria. O gigante, as adversidades, os problemas, tentam tirar a sua alegria, a paz, provocar insônia, pensamentos depressivos. Os problemas parecem enormes quando prestamos mais atenção neles. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Pare, ore, leia a palavra e concentre-se em ouvir a voz de Deus. Feito isso, encare. Encare o gigante. Fugir jamais. Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos cuidar para estarmos preparados quando vem a batalha
estarmos prontos, firmado na rocha, que é Jesus Cristo. A força exterior depende totalmente da plenitude interior. Então, por isso, o nosso corpo precisa de alimento e exercício. A nossa mente, ela precisa de pensamentos esperançosos e positivos. A nossa vida espiritual precisa estar revestida de Deus. Cada item da armadura de Deus, de acordo com Efésios 6, é uma virtude que somente é plena em Deus. Entenda a armadura de Deus, porque é Ele mesmo que usa Salmo. Salmos 17, 13, 18, 35. Isaías 59, 17, para nós usarmos. Você não é pequeno, nem insignificante. Segundo Deus, você é um escolhido dele para vencer toda e qualquer desafio. É só depender dele. Dependa exclusivamente de Deus. Faça a sua parte. Que Deus o abençoe. Que Deus te dê direção a cada um de nós. E sabedoria. A sabedoria vinda do alto. Que Deus nos abençoe.